Voltando, pessoal, com a nossa live aí, nossos estudos sobre as doutrinas salvíficas. Obrigado, Snut, aí, pelo Prime, meu irmão. Vocês acharam que eu não ia voltar, né? Então, gente, estamos abordando, né, esses assuntos e agora a gente vai entrar aí na questão, né? A gente já viu esse vídeo passado e a explicação dessas perguntas e outras coisas. E nesse vídeo a gente vai então questionar essa questão do resistir ao Espírito e entender de fato o que a Bíblia diz. Bom, quem diz, primeiro ponto, né, pessoal, que pode se resistir ao poder do Espírito é a doutrina dos soberbos, né? Eu fiz questão de escrever isso aqui. É dos soberbos. Nesse vídeo você vai ver quem que resiste quem na verdade, né? Então vamos lá. Tem um texto aqui, ó, para a gente pegar em todo o contexto, tá? Essa passagem que nós vamos ler aqui é Atos 7, para entender o que Atos 7:51 diz, né? Então vamos lá, no verso 51, fala assim, ó: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito do separado. Por que eu escrevi aqui isso? Porque essa aqui é transliteração correta. Aqui seria Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito do separado, né? Kodesh, santo, ou separado, melhor dizendo, e Ruach é o Espírito. Então a tradução aí, biblicamente, né, para o português está errada, né? Seria Espírito Santo. Enfim, vocês já entenderam. Então vamos entender essa questão. Resistir ao Espírito? Podemos resistir ao Espírito? A vontade do Criador, então, é salvar todos, e aí o ser humano vai e fala assim, não, estamos resistindo ao Espírito, não queremos ser salvos, né? E a vontade, então, do ser humano é que prevaleceria sobre a vontade do Criador. Ok, então vamos ler. Isso aqui é a pregação de Estevão. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Está lá em 1 Reis 6:1, 1 Crônicas 17:12. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? As bases estão aqui. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Como é que o Criador, pessoal, vai habitar em um lugar aqui nessa terra, feito por mãos humanas, se foi ele que criou tudo isso? Aí vem o 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Veja que o problema não é circuncisão na carne, não, é do coração. Vós sempre resistis ao Espírito do separado. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Veja, Estevão pregou isso aqui, e depois que pregou, falou tudo isso aqui, os fariseus o mataram a pedradas. Estevão estava atingindo ali o ego dos fariseus, a crença deles. E falando a verdade. Dizendo, assim como vocês fizeram, vossos pais também fazem. Então, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Já começa por aí. Estevão está falando da malignidade desses fariseus. Estevão está falando, exatamente, o dedo na ferida, né, Kenshin colocou. Estevão está falando o que esses fariseus estavam fazendo. Dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos. Ó, o que é isso? Morto em delito e em pecado. Não consegue crer e muito menos ouvir. Eles o mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do Messias, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, porque eles mataram o Messias. Isso que esses fariseus fizeram. Era para esses que o Estevão estava pregando. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele.
Olha a raiva dos fariseus. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória do Criador e o Messias, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Criador. Olha só o que Estevão viu. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Yahshua HaMashiach, recebe o meu espírito. Enquanto Estevão, um jovem, tinha em torno de 17 anos, estava sendo apedrejado, levava pedradas na cabeça, ele invocava o nome do Messias e falava: Yahshua HaMashiach, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Muito pesado. Muito pesado. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: a pregação da verdade através de Estevão e a cegueira, impiedade, farisaísmo e não conversão dos fariseus que estavam ouvindo essa pregação. Estevão, aqui nesse momento, estava exortando os fariseus, dizendo que eles é que tinham matado o Messias. E ele começa já exortando: olha, vocês são homens de dura cerviz, são rebeldes, não aceitam as verdades do Criador, não se sujeitam ao Criador. Vocês são incircuncisos de coração e de ouvido, ou seja, vocês não são salvos. É isso que Estevão estava pregando para aqueles fariseus: vocês não são salvos, vocês não são regenerados. Tá? E ele completa: vós sempre resistis, ou seja, vocês sempre resistem ao Espírito do Pai. É isso que Estevão está ensinando. Vocês sempre resistem ao Espírito. Agora a pergunta que eu vou dizer para você: você acha que o Criador estava dando chance para esses fariseus serem salvos? Não. Eles mataram o Messias. Foram eles que crucificaram o Messias. Não são salvos. Não eram para ser salvos. Eles, inclusive, foram endurecidos, conforme diz Romanos 11, a cumprirem isso. Lucas 22, 22 vai dizer assim: o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Ou seja, juízo para Judas, e também vai segundo conforme está determinado. Era plano do Criador isso acontecer. Então, para cumprir propósitos maiores. Então, não está dizendo aqui que esse resistir é você tem mais autoridade que a vontade do Criador. O Criador tem que respeitar a tua vontade. Não é isso que está dizendo. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que a condição natural do ser humano ímpio é não aceitar as coisas do Pai. Ó, olha aqui. Quer ver, ó? Taparam os ouvidos. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Nunca a verdade ia entrar nessas pessoas, porque o próprio Messias falou: a minha verdade não entra em vós. Por isso vós não me credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, a realidade é essa. Assim como fizeram vossos pais, a antecedência desses fariseus daquela época, também vós o fazeis. E o que estavam fazendo? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Todos, inclusive o Messias. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. É isso que vocês estão fazendo. É isso que Estevão está falando que eles faziam. Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Fizeram a mesma coisa. Traíram o Messias e o crucificaram. Ó, vocês não guardam a lei. Ó, vocês não guardam a lei. Ou seja,
Por que não guardam? Porque são ímpios. Então ele não está dizendo que você tem poder para resistir se o Criador quer te salvar e você não quer, é a tua vontade que vai prevalecer. Não, simplesmente é o contrário, meu irmão. É que você está num estado tão decaído, tão pecaminoso, corrupto, morto nele tem pecado, que você sequer consegue. Por isso essa expressão resistir aqui não significa que você está lutando contra, ele quer e você não quer. Significa que você é tão ruim que você simplesmente continua vivendo na iniquidade. É isso. É isso. Tá? Do contrário, rasga isso aqui e comece a se autotitular Deus. Fale que você é Deus. Fale que você é mais poderoso que o Criador. Por quê? Porque você está resistindo ao Espírito do Pai, cara. Você tem que ser arrebatado. Você tem que ser colocado lá em cima, acima do trono do Criador. Se essa teologia arminiana fosse verdadeira. Não dá. É ridículo. Tanto é que depois dessa pregação, apenas evidenciou-se isso. Eles ouvindo isso, se enfureceram. Ficaram bravos. Pegaram pedras e o apedrejaram. E o mataram. É isso. O Messias não disse lá nos evangelhos? Com isto testificais que vós sois filhos dos que mataram os profetas. Então, Atos 7,51 comprova ainda mais que o ser humano é totalmente incapaz de ser regenerado sem que primeiro o Messias o regenere. É isso que significa Atos 7,51. Você sempre não quer a salvação. Por isso que comprova justamente o contrário. Que primeiro o ser humano tem que ser regenerado pelo Messias. E que é incapaz de ser regenerado sozinho. Primeiro o Messias tem que fazer isso. É isso que significa Atos 7,51. É totalmente o contrário do que essas pessoas pregam. Quando Estevão diz em Atos 7,51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, ele está dizendo exatamente que o ser humano é completamente incapaz de escolher o Criador, pois está morto em pecado, Efésios 2. Quando ele continua o versículo dizendo, vós sempre resistis ao Espírito, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, ele está dizendo que os tais sempre não querem e rejeitam a pregação do Evangelho. Assim como seus antepassados o fizeram. Normal. Depravação total. Isso apenas comprova ainda mais a depravação total e refuta o livre-arbítrio que tantos arminianos defendem. Ou seja, matando os profetas enviados pelo Pai. Não é você que resiste ao Criador, amigo. É o Criador que resiste ao soberbo, que pensa que resiste a ele. Aqui, ó. E aí, Kenshin. O Kenshin que citou isso antes. Não é o ser humano que resiste ao Criador, amigo. Acordem. É o Criador que resiste ao soberbo. Pelo que diz, Yahweh, é o Criador, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Cadê que o ser humano é capaz de resistir ao Espírito aqui? Cadê? Não é, Kenshin? Olha aí. É o Criador que resiste a todos esses soberbos que pensam que resiste a ele. Enquanto você acreditar nessa teologia arminiana, até o Criador vai estar rejeitando você, resistindo você. É isso que diz. Ele resiste aos soberbos. É o Criador que resiste. É isso, meu irmão. É totalmente o contrário. Vocês estão vendo o buraco que essas pessoas estão? Triste, hein? Vamos lá agora explicar. Bom, na verdade, pessoal, esse renegar aqui eu já expliquei no vídeo passado. Nos vídeos passados lá, sobre a expiação. Né? Eu não precisaria explicá-lo de novo. Vai ser mais uma explicação do mesmo. Eu já expliquei isso aqui, pessoal, no vídeo passado. Quem quer a explicação disso aqui... Bom, mas vai dar um vídeo curto, então eu vou explicar de novo. Então, renegar. Eles gostam, né, de usar isso aqui, né? Beleza. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos arrependimento e destruição. 2 Pedro 2:1. Bom, eles usam essa passagem aqui para querer difundir que, você pode ser salvo, mas pode perder a salvação. Você pode rejeitar. Você pode aqui, ser mais poderoso que o Criador. Usar seu livre-arbítrio e rejeitar o que o Criador quer para a sua vida. O Criador tem um plano estabelecido para você. Ele quer que você
Ou também não tem, ou o Criador deixou o mundo ao léu, então, e cabe ao ser humano, então, traçar o destino do mundo. Beleza, né? Não tem mais humanismo e heresia pior que essa. Beleza. Bom, não é isso que o texto está querendo dizer. Não é. Ó, assim como no meio do povo. Veja, o contexto é o povo. Esse povo aqui é o povo escolhido. O povo salvo. Surgiram falsos profetas. Veja, pessoal. Um falso profeta é salvo? É convertido? Não, gente. Ele é um falso profeta. Em Mateus 7, o Messias fala que nunca os conheceu. Não é que eles foram salvos e depois pecaram, perderam a salvação. Nunca vos conheci, ele falou. Assim também haverá entre vós falsos mestres. No futuro haverá falsos mestres. E é o que estamos vendo hoje, falsos mestres. Os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras. O que? Destruição da verdade. Um monte de blasfêmia. Esses caras que você está vendo aí. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. O ponto aqui é renegarem e resgatou. São as palavras mais difíceis de se interpretar nesse texto. Olha, eles serão destruídos. Tem um detalhe, pessoal. Soberano Senhor não é o Messias, é o Pai. A Bíblia trata sempre como ele soberano. Renegarem não significa você, meu irmão, perder a salvação ou rejeitar a salvação uma vez ganha. Não existe isso na Bíblia. Renegarem aqui é receberem os dons, mas não viverem o evangelho. Expliquei isso no vídeo passado. Ou seja, esses aqui são falsos profetas, são falsos mestres. Só que eles também têm dons de pregação. O dom não é evidência da salvação. Eu já comprovei isso lá em Mateus 7. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará ao reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muitos na igreja vão dizer, Senhor, nós fizemos muitos milagres, pregamos, profetizamos, expulsamos demônio em teu nome. São dons isso aí. Milagre é dom. E o Messias vai dizer, nunca os conheci. Ou seja, eles nunca foram salvos. Então, dom não é evidência da salvação. A evidência são os frutos. Então, eles têm dons. Renegar os dons é você receber dons e você não viver o evangelho. É isso que significa. Por isso eles renegaram. E renegaram aqui o soberano Senhor que os resgatou. Essa palavra resgatou, pessoal, já expliquei, não significa literalmente salvar. Porque eles não são salvos, pessoal, são falsos profetas. Olha aqui. Eles são falsos mestres. Um falso mestre não é salvo, gente. Em hipótese alguma. Nunca vos conheci. O Messias falou para eles em Mateus 7. Então, eles vão dissimuladamente introduzir heresias destruidoras, é o que estão fazendo hoje. Arminianismo é uma delas, entre outras, né? Poligamia, todas essas coisas aí, circuncisão na carne, tudo que você está vendo aí de heresia, uma destruição teológica, é esses falsos mestres aí no YouTube. É um monte de gente, um monte de falsos profetas, se dizendo apóstolo e tudo mais, né? É lamentável. Vai tudo pro lago de fogo, pessoal. Então, eles vão chegar ao ponto da heresia de até renegar o soberano. Como? Com suas obras. Como? Dizendo, exatamente. O cara diz que circuncisão na carne é que salva, que tem que fazer circuncisão na carne para ser salvo. Então você anula totalmente o sacrifício do Messias. Esse é o ponto de renegar o soberano Senhor. Então renegando. Então, eles estão ao mesmo tempo que não vive o evangelho, também rejeita pelas suas doutrinas. É isso que significa. Só que o ponto aqui é os resgatou. Os resgatou. As pessoas acham que isso aqui, a pessoa foi salva, daí ela pecou e vai perder a salvação. Não, gente, tem nada a ver com isso. Muito menos que o renegar aqui é ser mais poderoso que o Criador ou que o Criador tem que respeitar o seu livre-arbítrio. Não tem nada a ver com isso, gente. Já expliquei. Então resgatou aqui, né? Já expliquei no vídeo passado, pessoal. Exatamente, os notícias estão aí só para cumprir as profecias, né? Que haveria os falsos profetas. É por isso que eles estão aí hoje. Esse resgatou, pessoal, não é salvar literalmente, mas simplesmente apresentar o reino a eles. Veja, Bíblia, informação, todas essas coisas não tinha para todos antes, cara. Então veja a dádiva que é o evangelho. Então eles recebem isso, entre aspas, e rejeitam.
É simples. Não quer dizer que foram salvos e vão rejeitar a salvação e perderam a salvação. Não é nessa profundidade. Falsos profetas e falsos não chegam a esse nível. Ok? Tá? Então, esse vídeo vai ser mais curto, né? Porque foi simplesmente a explicação desses textos. Bom, o que acontece aqui, pessoal? No próximo vídeo, que provavelmente eu não vou conseguir gravar hoje para vocês, vai ser só amanhã de manhã ou amanhã de tarde, ainda não sei. Eu vou explicar todos os textos bíblicos que comprovam a graça irresistível. Portanto, não podemos resistir à graça. Portanto, o arminianismo é uma heresia. E a gente vai, então, abordar isso aqui, ó. Os textos que comprovam a graça irresistível. Né? Tá bom? Tá? Para depois a gente abordar queda da graça ou preservação eterna. Aqui a gente vai chegar então se o ser humano pode perder a salvação ou não. Tem muito conteúdo pela frente, pessoal. Vocês não perdem por esperar, ok? Resumidamente é isso. Eu não sei... MB Caprod se vai ter aí lives. Eu vou ver. Primeiro eu preciso terminar as doutrinas salvíficas e é muito assunto, tá, gente? Então agora vai ser um horário que eu vou jantar, tá? Eu tô desde as 9 da manhã falando, gente do céu. Há 4 dias que eu tô falando. É muita coisa. Tá? Também preciso de uma leve pausa, né? Mas são assuntos muito importantes e essenciais de nível de conhecimento bíblico para as pessoas realmente entenderem a salvação. Ok? Valeu, Snoot, pelo Prime aí, meu irmão. Bom. É isso. Até a próxima, pessoal. Eu acho que esse aqui vai ser o vídeo mais curto de todos, né? 22 minutos. Vai ser curto, hein? Só que eu tenho que separar eles para quando for explicar esse aqui, o textos bíblicos que comprovam a graça irresistível, a gente tenha tempo para explicar um por um, né? Isaías 14, 27, Ezequiel, Mateus, João. Eu poderia explicar agora, né, pessoal? Eu poderia explicar agora. Mas ficaria um vídeo muito longo. Vamos deixar assim, tá? Vamos deixar assim. E amanhã eu continuo. Ok, pessoal? Então, até mais a todos aí. Nos veremos nos próximos vídeos, tá? E até amanhã, pessoal. Tá? Fui.